As origens do chachado. O chachado é uma dança tipicamente nordestina. Sua origem foi diretamente ligada ao cangaço, especificamente a Lampião e seus tropeiros, por volta dos anos 20. Lampião, antes de ter seu próprio grupo de cangaço, participou como recruta do grupo de Sebastião Pereira. Desse grupo, Lampião fez parte a partir de 1920 como simples recruta, digamos assim. E na convivência com o grupo de senhor Pereira, Lampião aprenderia talvez o melhor da sua arte de cangaceiro, que depois, a partir de 1922, quando o senhor Pereira deixa o sertão e vai embora para Goiás, Lampião assume o comando do bando e passa a ter o seu próprio bando, passa a ter a sua própria condição de comandante. No início, denominava-se chachado apenas a música que era usada como fundo para a dança pisada. Uma coisa é o chachado, a música, outra coisa é a pisada, a dança. O chachado servia para que sobre ele, ao som dele, se dançasse um tipo de coreografia chamado a pisada. Então, duas coisas distintas, mas que com o passar dos anos, na própria cabeça do povo, isso se resolveu pela mistura de uma coisa com a outra, e hoje se diz eu vou dançar o chachado. Já não se diz mais eu vou dançar a pisada. Qual seria a origem da expressão chachado? Tem-se como claro que a palavra chachado vem de uma atividade muito prosaica do sertanejo, que é chachar a bagem do feijão depois de retirada, depois de colhida na roça. Então se vai com um pau bater o feijão para retirar da bagem o caroço. Então se chama isso chachar, vamos chachar o feijão. No cangaço, não havia a figura feminina. Como o chachado foi uma dança originada no cangaço, em suas origens a mulher é inexistente. Porém, a partir de 1930, a figura feminina entra no cangaço e passa a estar presente também no chachado. Quando o chachado surge, ele é uma dança exclusivamente masculina, porque nesse período de cangaço não havia ainda a presença das mulheres. As mulheres só irão aparecer no cangaço a partir de 1928, 29, até a extinção do fenômeno em 1938, 1940. Então, no nascedouro, o cangaço era uma dança, era um lazer exclusivamente de homens, que dançavam em fila indiana, sapateando um atrás do outro. Desde quando surgiu, até hoje, o chachado é dançado em filas indianas. Quanto à música, como seria? Basicamente, o chachado podia se produzir da maneira mais singela, com o canto de quem tirasse o verso na frente, respondido no estribilho por todos, e o ritmo marcado pelo sapateado no chão, o som da alpercata contra o solo e a batida na argola do rifle Winchester. Bastaria isso para o chachado. Evidentemente que em alguns casos, em casa de pessoas amigas, havendo um sanfoneiro, havendo um zabumbeiro, um fole de 8 baixos, ou até uma gaita de beiço, né? Se poderia então incrementar o chachado, conferindo a ele uma característica mais viva, mais ativa, musicalmente falando. Apesar de ser uma dança muito simples, o chachado tem algumas variações, como a introduzida em 1923 pelo grupo do cangaceiro Medalha. O que eu vi do cangaceiro Medalha dançando em Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão de Pernambuco, em 1923, dois grupos que iam formando aquela fila indiana, dois grupos se destacaram, um veio dançando num dado momento em direção ao outro, até que ficando frente a frente, os dois da cabeceira, os dois que encimavam a fila, bateram as alpercadas. Então, aí eu descobri que havia essa bossa, havia esse dado a mais, ilustrando o sapateado simples do chachado. Apesar de todo o trabalho dos pesquisadores, o chachado, hoje em dia, está perdendo as suas características. O que eu tenho visto hoje é um ciscado, inclusive com a presença de mulheres, que eu entendo que não estando no chachado primitivo, é uma licença artística que nós aceitamos sem problema.
O chachado representa uma das únicas heranças culturais deixadas pelo cangaço, movimento tipicamente nordestino e parte do nosso folclore. Precisamos preservar nossa cultura, para que as futuras gerações possam ainda vivê-la, e não apenas estudá-la teoricamente. Olé, mulher rendeira,